Hoje vamos mergulhar a fundo num dos momentos mais tensos e comentados da edição atual do reality show. O confronto entre Dylan, Bruno e Pedro Jorge não só abalou a casa como desencadeou uma onda de reações, debates e, claro, possíveis sanções disciplinares. Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, e preparem-se porque esta história tem camadas, tem emoção e tem muita coisa para analisar. 1. O contexto, como tudo começou. Antes de irmos diretamente ao conflito, precisamos entender o que já vinha acontecendo na casa. Nos últimos dias, a tensão entre os concorrentes tinha vindo a aumentar. Provas mal resolvidas, desafios que mexeram com o psicológico de muita gente, pequenas atitudes que pareciam irrelevantes mas que, como sabemos, dentro de uma casa fechada, podem tornar-se uma bomba relógio. Dylan estava visivelmente mais irritadiço, comentando várias vezes que se sentia injustiçado por alguns colegas. Por outro lado, Bruno tinha adotado uma postura mais defensiva, evitando conflitos diretos, mas demonstrando incômodo com certas atitudes do grupo. E depois temos Pedro Jorge, uma figura forte dentro da casa, conhecido por falar de forma direta e, por vezes, até demasiado frontal. E aqui deixem-me perguntar-vos: dedo para a direita, vocês preferem concorrentes mais frontais ou aqueles que evitam confusão? Comentem aí em baixo. 2. O momento da discórdia, como explodiu o conflito. Tudo aconteceu durante uma atividade que, teoricamente, tinha sido criada para promover a união. Ironia, não é? Segundo o que foi mostrado no episódio, Pedro Jorge fez um comentário sobre o desempenho do grupo. O comentário era objetivo, mas Dylan interpretou como uma crítica pessoal. A partir daí, a discussão escalou muito rapidamente. Dylan levantou a voz, acusando Pedro Jorge de estar constantemente a provocar. Pedro Jorge respondeu no mesmo tom, dizendo que, se não aguenta ouvir a verdade, não deveria estar ali, e é aqui que entra Bruno, que tentou inicialmente apaziguar a situação, mas acabou ele próprio envolvido quando Dylan o acusou de ficar sempre em cima do muro. O que começou como um mal-entendido virou uma discussão intensa, com palavras mais pesadas, gestos bruscos e uma clara perda de controle emocional por parte dos três. E vocês sabem como isto funciona. Câmaras ligadas, internet atenta, redes sociais a arder. Bastaram 6 minutos de discussão para gerar milhares de comentários online. 3. A reação da produção, sanções no horizonte. Depois do confronto, a produção interveio rapidamente. Não só separou os concorrentes para evitar que a situação piorasse, como também anunciou que iria analisar as imagens para determinar possíveis sanções. Segundo o Regulamento Geral dos Reality Shows deste formato, comportamentos considerados agressivos, seja verbal ou fisicamente, podem resultar em aviso formal, perda de privilégios, nomeação direta, expulsão imediata em casos graves. No caso de Dylan e Bruno, o público especula que pelo menos um aviso disciplinar deverá acontecer, já que ambos ultrapassaram os limites na forma como reagiram. É interessante observar como, em edições anteriores de reality shows semelhantes, cerca de 30% das expulsões disciplinárias foram motivadas por conflitos entre concorrentes. Ou seja, não é assim tão incomum que uma discussão passe dos limites. Agora eu pergunto-vos: dedo para a direita, acham justo que uma discussão acalorada possa levar à expulsão? Ou acham exagerado? 4. As consequências dentro da casa. Depois do incidente, o ambiente ficou pesado. Alguns concorrentes comentaram que Dylan estava alterado há dias, outros disseram que Pedro Jorge tinha exagerado na forma como falou, enquanto alguns defenderam Bruno por tentar, de início, evitar o conflito. A verdade é que este tipo de episódio tende a criar divisões fortes dentro da casa. Não é apenas uma discussão, é uma ruptura no clima do jogo. A partir daqui, alianças podem mudar, pessoas podem ganhar ou perder popularidade, e até a dinâmica do programa pode virar do avesso. Um exemplo clássico que podemos recordar é aquele caso da temporada passada, em que um pequeno desentendimento virou uma guerra aberta que durou semanas e culminou numa das maiores expulsões da história do formato. Será que estamos a assistir a algo semelhante? Dedo para a direita, o que acham? Este conflito vai marcar a temporada. 5. Como o público reagiu nas redes. Não podia faltar, as redes sociais. Twitter, X, Instagram, TikTok, todos os cantos da internet foram inundados com opiniões, memes, teorias. Alguns dos comentários mais frequentes foram: o Dylan perdeu completamente a razão pelo exagero. Pedro Jorge é demasiado direto, mas pelo menos é honesto. Bruno não devia ter entrado na discussão, mas percebo o lado dele. É interessante notar que, em análises de tendências online, picos de engajamento acontecem sempre nos minutos seguintes a discussões de grande intensidade num reality show.
E o episódio de hoje não fugiu à regra, muitas páginas registaram um aumento de até 400% em comentários durante a transmissão. 6. Análise psicológica do conflito. Vamos dar um passo atrás e olhar para isto com mais profundidade. Num ambiente fechado, onde as pessoas não têm acesso ao exterior, não têm espaço para descompressão e estão constantemente sob avaliação pública, é natural que as emoções fiquem à flor da pele. Estudos sobre comportamento em confinamento mostram que o stress aumenta até 70% nas primeiras semanas. Pequenos conflitos tornam-se mais intensos. A necessidade de validação é maior. A frustração acumulada amplifica reações emocionais. Quando 3 pessoas com personalidades fortes entram em rota de colisão, o resultado é quase inevitavelmente explosivo. 7. O que pode acontecer daqui para frente? Agora vamos especular, de forma responsável, sobre o que pode vir aí. Sanções formais. A produção deverá anunciar em breve se Dylan e Bruno recebem avisos, nomeações diretas ou outro tipo de penalização. Mudança no jogo. Conflitos como este costumam criar novas alianças. Será que alguns vão aproximar-se de Pedro Jorge? Será que Dylan vai perder apoio dentro da casa? Impacto no público. Dependendo da forma como se comportarem nos próximos dias, a imagem pública dos 3 pode melhorar, ou piorar drasticamente. Novas discussões. Quando há um conflito deste tamanho, normalmente ele não morre ali. Pode haver retaliações, conversas tensas e até pedidos de desculpa que correm mal. Dedo para a direita e vocês? Acham que alguém vai pedir desculpa? Ou isto ainda vai escalar mais? 8. Conclusão. O que tiramos desta história? O confronto entre Dylan, Bruno e Pedro Jorge é um daqueles momentos que ficam gravados na memória do público. Não só mostra o lado emocional e imprevisível de um reality show, como também levanta questões importantes sobre convivência, limites, provocação e reação. No fim das contas, este episódio é um lembrete de que todos têm limites. Palavras têm peso. Num ambiente de pressão, qualquer faísca pode virar incêndio. E a forma como cada um lida com conflitos revela muito sobre o seu caráter. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: este momento já marcou a temporada, e provavelmente ainda vamos falar dele durante muito tempo.